Uma ótima tarde. Estamos aqui mais uma vez para podermos estudar a respeito do cristianismo e a eclesiologia, em especial agora a parte de anexos, né? E já começamos no vídeo anterior a mencionar sobre um tema que ele é muito contemporâneo, diante dos demais temas que foram apresentados em anexos até agora. Esse, podemos dizer, extremamente, de maneira ordinária ou extraordinária, contemporânea, que é as campanhas políticas, né? E já vimos a parte 1, mas precisamos fazer, para podermos melhor concluir essa parte 2 agora e a parte final, precisamos fazer um pequeno resumo do que foi o vídeo anterior, não é, para podermos retomar. Então vamos lá. Nós vemos esse versículo como sendo o principal para podermos conduzir esse tipo de estudo. É o que está em Romanos 12, versículo 2, que diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não quer dizer, meus amados irmãos, que eu já mencionei também no vídeo passado, que você expandir o reino de Deus, e essa verdade que nós temos e cremos, ela deve ser feita de maneira impositiva, certo? Nós mencionamos isso e aplicamos aquilo, porque a história fez isso. Nós vimos aí reis, nós vimos faraó, imperadores, Césares, digamos de certa forma, né? Todos eles, de maneira impositiva, eles colocaram, eles aplicaram aquilo que eles creem, eles conduziram para algum tipo de religião, e eles estipularam que todo o seu povo, todos os seus súditos, crescem na mesma coisa que ele, fossem adoradores do mesmo Deus que ele. Nós vimos isso já em muita história, né? Ou em outras questões mais próximas, né? Pelo menos na Idade Média, não é tão próximo, mas na Idade Média, pessoas que por decreto, eles oficializavam: a partir de hoje, essa cidade, ela será batista não digamos, né? Mas alguma outra religião, podemos dizer, só porque o rei também acreditava naquela mesma linha. Isso era uma prática muito comum e não havia escândalos. Isso era compreendido realmente. Só que aí entra uma terceira questão que nós também apresentamos no vídeo anterior, né? Aqui na questão contemporânea, que é, veja só, o cumprimento da lei civil como testemunho. Isso quer dizer o que, né? E hoje, levando para a nossa questão mais pessoal e mais atual, é o respeito à liberdade do outro, ou seja, o fato de você cumprir a lei e, consequentemente, você respeitar a liberdade do outro, você estará dando bom testemunho. Isso aqui, simplesmente conclui aquilo que já mencionamos aqui a princípio, em cima desse versículo, que o reino de Deus, a pregação da palavra, ela não pode ser apresentada de maneira impositiva, para que a pessoa creia. Ela não pode ser obrigada a crer em Jesus Cristo, né? Então, cabe a nós como conduzir isso. E levantamos também uma pergunta que vai servir de introdução para o que iremos trabalhar hoje, né? Alguns pontos importantes, e iremos concluir em cima do que foi apresentado. A pergunta foi a seguinte: se estou num lugar que é para adoração e não para expor preferências políticas, e mesmo assim isso está com relação à igreja. Eu até mencionei também já antes, né? Porque às vezes, como eu já disse também na vez passada, é uma afirmação um pouco grande para algumas pessoas que vão estar acompanhando, e no final uma pergunta. Então, para poder a pessoa não se perder no que está escrito, né? A gente vai estar só apresentando e reforçando mais essas informações. Se estou num lugar que é para adoração, a igreja, e não para expor preferências políticas, e mesmo assim faço isso na direção de um culto, escandalizando tanto os que pensam igual, quanto os que pensam diferentes, e não tem como reivindicar por se tratar de um culto, estou abusando do meu direito e atrapalhando o direito de quem foi para a igreja só para adorar a Deus? Essa é a pergunta, e para podermos responder ela, precisamos apresentar 4 pontos importantes que iremos tratar no nosso tema de hoje. Esse é o primeiro. A exposição das preferências políticas no culto a Deus. Mas, irmãos, antes de eu mencionar um pouco mais sobre isso, eu preciso especificar
especificar um pouco mais sobre a questão política, né? Às vezes, mesmo sem querer, nós fazemos política, não é? Política não quer dizer uma coisa, eu faço já querendo fazer. Às vezes, sem você querer fazer, você faz. Você desperta opiniões diferentes. O homem é um ser político. Você se põe, exatamente. O homem em si, diziam já outros estudiosos, o homem, ele é um ser político. Ele faz política constantemente. Então, isso aqui, quando eu coloco esse primeiro ponto em relação à igreja, eu não quero dizer necessariamente isso, né? Porque às vezes a pessoa só ele apresentar uma opinião sobre algum tipo de grupo que nós temos hoje em dia, algum tipo de milícia, algum tipo de grupo mais radical, ou algum tipo de grupo que é representante de alguma atividade, né? Algum grupo ativista, só em você se manifestar ou contra ou a favor, você está fazendo política. Eu não menciono esse tipo de coisa, eu falo sobre uma questão muito mais escandalosa dentro das igrejas, que é realmente a preferência política por candidato, não é? Isso por quê? Porque muitas vezes um pastor, um dirigente, ele apresenta algum tipo de pessoa que ele considera como um candidato ideal, na visão dele, não é? Ele põe, às vezes nós temos ali pessoas, às vezes não, isso é comum, nós temos ali pessoas que não pensam exatamente igual a ele, mas ele acaba catando por um motivo ou outro, né? Deixando para lá. Então nós temos pessoas que concordam com ele, e nós temos pessoas que não querem aquele candidato, querem um outro candidato, mas se calam. Isso tudo são situações que criam dissensões dentro da igreja. Então nós temos essas condições aqui que elas aparecem. Esse perigo que é uma exposição política dentro de um culto. Então esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar, né? E o segundo ponto tem muito a ver com esse primeiro, que isso gera muito escândalo. Irmãos, quando eu estou aqui mencionando sobre a questão do escândalo, eu não estou falando necessariamente aqui simplesmente com aquela pessoa que não concorda com o candidato, que o dirigente, que o pastor, o padre, ele vai apresentar, ele vai escandalizar. Mas muitas vezes, até mesmo pessoas que concordam, que têm a mesma opinião política daquele representante ou líder religioso, o fato de eles terem ido para a igreja só para adoração, e eles, na visão deles, eles acham que essa manifestação política, né, essa exposição a algum tipo de candidato, acaba mudando o foco, então acaba gerando de certa forma escândalo. Isso para os que concordam, que têm a mesma opinião que esse religioso. Agora, os irmãos imaginem aqueles que não concordam, né, e ficam com aquele negócio amargurado, engolindo para si, né, engolindo sapos, necessariamente dentro da igreja, sem poder se manifestar. Isso tudo, meus irmãos, gera escândalo, mesmo que às vezes não conseguimos ver, não é? Mas dentro de si existe uma grande insatisfação, que até mesmo pessoas que ali estão, elas podem sair depois da igreja falando mal, né, do pastor, da visão da igreja e tudo mais. Então essas coisas acontecem, não é? Então nós apresentamos aqui 2 pontos com relação a isso. E existe também aqui então um terceiro ponto que eu queria apresentar para vocês, que é o abuso de poder, né? A foto aqui expõe bem isso, né? Como assim? Meus irmãos, quando um repórter ele tem o poder do microfone, ele vai entrevistar alguém, ele faz alguma pergunta tendenciosa, pesada, que vai fazer o indivíduo, né, se perder um pouco, e o indivíduo começa a responder da maneira certa, mas que o repórter não concorda, o repórter tem toda a condição de tirar o microfone, mudar a pergunta, e tudo que ele está expondo se perde, porque ele está manipulando. Quem tem o poder do microfone, ele tem praticamente o poder da informação. Então, muitas vezes, alguns líderes religiosos, ele tem o poder do microfone, tem o poder do púlpito, e usa desse poder para impor o seu interesse político dentro da igreja. Isso é uma coisa muito comum, não é? Aí vocês falam assim, e aquele irmão que está ali, que não concorda com a posição política, ele não pode chegar no culto e pedir o microfone e expor a opinião dele em divergência à posição do pastor. Até porque para o corpo de Cristo, isso daí é muito escândalo, que é o ponto anterior que nós vimos, né? E meus irmãos, não se enganem, isso aqui, com relação à política, essa imposição, isso não é muito comum só na igreja, isso é comum em todo o nosso sistema. Nós vemos aí pessoas que são donas de redes, seja de jornais, de rádios, televisivas, e os jornalistas que ali estão, que trabalham para aquele indivíduo, muitas vezes não têm a mesma opinião política, mas muitas vezes ele é obrigado a apresentar os dados e a informação apenas da maneira que o
patrão e o proprietário têm por causa do salário. Infelizmente, essa é a informação que se tem, não é? Na nossa vida, nessa nossa realidade. Então, não é só na igreja. O próprio sistema funciona dessa maneira. Né? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a ligação da igreja com o candidato. Meus amados, nós vimos recentemente situação como essa. Alguém popular, né, mencionou o nome que ele diz fortalecer e defender, que seria o nome combatendo contra grupo tal, e era um candidato. E aí que há algum tempo descobriu que esse candidato estava ligado a uma série de corrupção. E esse pastor popular, que mexe inclusive com redes de mídia, ele teve que sair pedindo milhares de desculpas. E aí agora, para poder desvincular aquilo que ele já criou e já alimentou desde antes. É uma coisa muito perigosa. Isso também é muito comum. Então, tem toda a maneira que a igreja já expõe o seu interesse político a algum tipo de candidato, né? Se aquele candidato tiver atolado em algum tipo de corrupção, alguma coisa muito escandalosa, até você tentar desvincular o nome da sua igreja com aquilo, é uma coisa muito trabalhosa. Né? Então, por fim, para podermos concluir esses 4 pontos, vamos apresentar aqui, né, em cima disso tudo, um resumo. Podemos sim transformar o mundo pela renovação da nossa mente, mas precisamos fazer isso de maneira legal, justa e íntegra, como já conversamos, para que o nosso nome não seja associado a símbolos de ódio. Vivemos uma época onde a imposição da ideia, pela situação social que nós vivemos, ele acaba gerando uma consequência como se fosse algo associado ao ódio. Ele está usando o seu poder, a sua autoridade, né, para fazer demagogia, para pegar alguma verdade que você crê que apenas você é detentor, né? E isso prejudicando muitos outros grupos. E para finalizar, se a nossa mente é diferenciada, em cima do versículo que nós lemos, Deus nos dá a capacidade de conseguirmos influenciar sem impor nada. Meus irmãos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos sim a condição de fazermos isso, sem precisar necessariamente impor a verdade de Cristo. Então essa é a nossa palavra sobre campanhas políticas dentro da igreja. Então tenham todos uma ótima tarde e até o próximo vídeo.